Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 19 de maio de 2021. E nessa quarta-feira, dando sequência ao nosso devocional, nós vamos continuar falando do assunto que nós falamos ontem, lições, só que hoje parte 2. Se ontem as nossas lições foram de partes boas na vida de Davi, se ontem falamos, dos atos de nobreza que ele realizou ali com relação a Mefibosete, um filho de Jonatas, Então, e aí foi muito bonito porque Davi de fato foi perfeito naquele caso. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com os erros aí do nosso amigo Davi, porque hoje nós vamos falar do seu adultério ali com a Batseba, com a esposa de Urias. Então vamos aprender um pouco aí com essa fase difícil de Davi, E acho que uma das coisas interessantes, eu estava aqui pensando agora mais cedo, é que muitas vezes nós aprendemos quando vemos coisas bonitas acontecendo, Eu falei ontem, dando exemplo de uma pessoa muito querida para mim, que é o Rogerinho, e o Rogério me ensinou muito sobre perseverança. Mas também a gente aprende muito com atos que não são tão nobres, atos ruins, até mesmo com a gente mesmo, Então eu me lembro de uma pessoa, quando eu tinha a minha empresa, e essa pessoa me procurou porque estava desempregada e precisando realmente de trabalhar. E a minha empresa, na época, era um pouco amadora, assim, então a gente não tinha muita documentação, era uma coisa bem fundo de quintal mesmo. E aí, essa pessoa me procurou para que eu a ajudasse, porque ela estava desempregada. E de fato eu fiz, ajudei essa pessoa, a gente... Inclusive, na época, conseguimos até doações para ela, de móveis para casa, enfim, a gente ajudou como pôde. E aí, por incrível que pareça, alguns anos depois, 2 anos depois, ensinei ela a trabalhar, ensinei ela o ofício na época, enfim, 2 anos depois, ela me levou na Justiça do Trabalho e trouxe um grande prejuízo financeiro para mim. Não que ela não estivesse certa, porque de fato era o direito dela, mas aquilo me trouxe muita dor, e uma das coisas que eu aprendi nessa situação toda foi que nem sempre nós vamos colher fidelidade com pessoas que nós somos fiéis a ele. E nesse caso de Davi a mesma coisa, Urias foi fiel a Davi, fez o que é certo e não colheu o que é bom, Urias escolheu a morte. Então, nem sempre vamos fazer o certo e isso vai significar frutos na nossa vida. E a gente tem que se manter fiel. Por quê? É isso que nós vamos falar no devocional hoje. Por que devemos nos manter fiel, já que não existe certeza de que vamos colher bons frutos nessas relações de fidelidade? Vamos fazer aqui um contexto para a gente entrar de fato no devocional. 2 Samuel capítulo 10 e 11, nós temos ali o melhor momento no reino de Davi. Eu separei um texto aqui, deixa eu ver se vou conseguir achar, que é no Salmo de número 21. Eu acho que esse texto do Salmo 21 resume muito bem o momento do reinado de Davi. Olha aqui, versículo 2 do Salmo 21. Tu lhe concedestes, o rei falando para Deus, tu lhe concedestes o desejo do seu coração e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebestes dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele lhe pediu vida, e tu lhe destes vida longa e duradoura. Uau! Esse aqui é o cenário, é o momento atual de Davi. Tudo que ele pediu para Deus estava se cumprindo. O reino dele estava estabelecido, tudo certo, Deus dando vitória contra todos os inimigos, ou seja, tudo ia muito bem para o rei Davi. E como Davi retribuiu o favor de Deus? Como Davi retribuiu a bondade de Deus? Como pecadores fazem, Como eu e você fazemos não raras vezes, Ele deixou com que a sua natureza carnal
impusesse a sua vontade. Ele permitiu que a sua carne impusesse a sua vontade sobre o espírito. E aí trouxe grandes problemas para ele, levou à morte um homem inocente, enfim, Davi trouxe alguns problemas para si mesmo, mesmo que naquele momento a história do seu reino seja uma boa história, uma rica história. Bom, o que Davi faz então? Davi, nesse bom momento do reino dele, ele manda os soldados para a guerra, vão vocês guerrear, eu vou ficar aqui em Jerusalém, no ócio da vida, né? Curtindo aqui o meu reino, curtindo aqui todo o bem que o Senhor me deu, e vocês, soldados aí que vão para a guerra. E aí, curtindo esse ócio todo que Davi faz, ele vê uma mulher bonita, Batseba, e tem relações com essa mulher, e adultera com essa mulher. Depois, para tentar resolver, manda vir Urias do campo de batalhas, tenta induzir Urias a ter uma noite de amor com a sua esposa para dizer que o filho do seu adultério era de Urias. Não sendo bem sucedido nessa artimanha, Davi manda Urias de volta para o campo de batalhas com uma orientação para que Urias fosse para o lugar mais perigoso da batalha, exatamente para ele morrer. E aí depois que Urias morre, Davi vai lá e se casa então com Batseba. Totalmente oposto dos atos de nobreza que Davi fez com Mefibosete, agora ele vai fazer exatamente o oposto com Urias. Nessa história toda, nós podemos aqui suscitar algumas importantes lições. Quais? Primeiro, valorize o que Deus valoriza. Primeira coisa, anote isso aí que isso é importante. Valorize o que Deus valoriza. Olha só que coisa interessante. Davi, ele começou a sua derrocada não dando valor para uma relação que para Deus é muito preciosa. Davi, ele não valorizou a relação do casamento. Para Deus, a relação do casamento ela é importante por quê? Porque ela espelha, porque ela expressa, porque ela manifesta a relação de Deus com o seu povo. Por que a relação do casamento e todas as maldades e todos os pecados que podemos cometer na relação do casamento, como adultério, como sexo fora dessa aliança, antes dessa aliança, divórcio, segundo casamento, casamento mesmo estando casado com outras pessoas, enfim, todos os problemas que nós temos no casamento, por que eles ofendem tanto a Deus? E olha só para você que interessante. Por que Davi ficou tão preocupado? Porque Davi sabia que diante da lei de Moisés, diante da vontade de Deus, Davi e a Batseba deveriam ser mortos. E por que essa rigidez com relação a essa lei? Porque o casamento expressa a união de Deus com o seu povo. Por isso que existem regras e existem princípios muito claros com relação ao casamento. E a derrocada na vida de Davi começou quando ele desvalorizou esses princípios. Quando ele falou, esses princípios não são importantes para mim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou rei. E muitas vezes nós agimos assim. Falando especificadamente do casamento, você que está me assistindo aí, que é casado, sabe o quanto é difícil se manter casado. Você que é solteiro, precisa ter muita atenção antes de entrar numa relação de casamento. Por quê? Porque a relação de casamento é uma relação importante. Do ponto de vista do casamento, essa lição é importante. Mas, no fundo aqui, o que estava em jogo é que Davi não estava mais valorizando os preceitos e as leis de Deus. Davi não estava mais valorizando o que Deus valoriza. E muitas vezes nós entramos nessa vibe. Nós valorizamos aquilo que para Deus não tem valor. Poderia citar algumas coisas aqui que para Deus não tem valor, como, por exemplo, o dinheiro. Não que Deus ele rejeita o dinheiro, mas nós supervalorizamos o dinheiro. O dinheiro é importante, mas não na importância que muitos de nós damos. Alguns acham que ao ter dinheiro vão resolver todos os seus problemas, e isso não é verdade. Então, valorize o que Deus
valoriza. Davi começou a sua derrocada quando ele não valorizou o casamento, quando ele não valorizou uma relação que exemplificava muito a relação de Deus com o seu povo. Segunda coisa, não faça o bem esperando receber o bem. Presta atenção. Não faça o bem esperando receber o bem. Davi, aliás, Urias, ele foi extremamente devoto, foi extremamente fiel a Davi. Urias, e não só fiel a Davi, mas também fiel aos seus companheiros que estavam lá na guerra. Davi o traz de volta, fala, vai ter uma noite de amor com a sua esposa. Ele fala, não, os meus irmãos estão dormindo ao relento e eu vou ter uma noite de amor com a minha esposa? Não vou fazer isso. Sou fiel aos meus amigos. Sou fiel a você, rei. Sou fiel ao envio que você me deu de ir para frente de batalhas. E o que ele recebeu com a sua fidelidade? Ele recebeu a morte. O que eu aprendo com isso? Que os atos de nobreza, a minha fidelidade, perdão, honra, respeito, se você fizer atos de nobreza, como aprendemos ontem, esperando receber o bem, você certamente vai se frustrar. Eu falei no início aqui do nosso devocional sobre a pessoa que eu ajudei muito. E o que me deu paz? Foi entender, lógico, depois de muitos anos, entender que a fidelidade, a bondade, ela deve ser feita como que para o Senhor. E é isso que nós aprendemos na Bíblia. Faça como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque se você fizer para o Senhor, certamente você vai colher os frutos disso. Mas se você fizer para os homens, você não vai colher ou pode correr o risco de não colher. Às vezes você vai colher, tem pessoas que são bem agradecidas, né, que não são mal agradecidas, mas quando você faz para o Senhor, você não tem dúvidas de que vai receber o bem que você semeou. Agora, se você faz para os homens, aí quem vai te pagar é os homens e às vezes eles não vão te pagar. Então, a fidelidade, ela deve ser para o Senhor e não para os homens. Então, dois conceitos aqui já para a gente caminhar aí para nossa finalização. Primeiro, valorize o que Deus valoriza, não desvalorize aquilo que para Deus tem importância, aquilo que para Deus tem valor. E aí as escrituras estão repletas de conceitos e preceitos e princípios que são importantes para Deus. Segundo, a sua fidelidade, a sua bondade, os seus atos de nobreza, eles devem ser praticados como que para o Senhor, fazendo para Deus. E aí nós temos o exemplo maior disso em Jesus. Fazendo um link agora com todo esse ensino lá em Jesus, nós aprendemos que Jesus, ele morreu para salvar pessoas que são importantes para Deus. Um bom indício, um bom ponto de partida que você tem de valores ou de coisas que Deus valoriza são as pessoas. Deus dá tanto valor às pessoas, dá tanto valor à sua criação, que ele morreu para salvar essa criação, a qual os homens estão incluídos, a qual eu e você estamos incluídos. Então, Jesus, ele morreu para salvar pessoas que são importantes para Deus. Assim, quando somos nobres com as pessoas, estamos sendo nobres para com Deus. A aplicação disso quando você é nobre com alguém, quando você perdoa alguém, quando você ama alguém, quando você serve alguém, quando você ora por alguém, quando você serve alguém, enfim, os atos de nobreza que a Bíblia nos ensina, quando você pratica esses atos de nobreza para com essas pessoas, você está sendo nobre com o próprio Senhor. Voltando lá no início do devocional, Davi, Deus foi extremamente bondoso com ele e ele retribuiu deixando a sua carne impor a sua vontade. Como que nós podemos retribuir o bem que o Senhor faz comigo e com você? Exatamente sendo nobre com pessoas que ele morreu para salvar. É isso? Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Já podemos aí seguir o nosso dia fazendo atos de nobreza e valorizando aquilo que Deus valoriza. Não é isso, pessoal? Acho que podemos orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder agora, então, tô me lembrando aqui do meu amigo Nando, né? Ele fala que o start para ele parar lá os exercícios dele é quando o pastor fala assim,
Vamos orar. Pare tudo que você está fazendo. Então, pare tudo que você está fazendo aí agora e vamos juntos orar e buscar ao Senhor. Oremos? Faça isso então. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós nos achegamos a Ti como filhos amados. Uma das coisas mais lindas, Senhor Deus, da oração que o Senhor nos ensinou, Pai nosso, é que nós podemos chamá-lo de Pai e pertencemos à Tua família. E é nessa condição que nós nos aproximamos agora de Ti, Senhor, com essa palavra queimando no nosso coração. Senhor Deus, como é precioso aprender, não só com Davi, mas também com Urias. Aprender, Senhor Deus, que existem valores para o Senhor que não podem ser rompidos, que existem valores que para o Senhor são importantes. E se esses valores são importantes para o Senhor, o devem ser também para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a valorizar aquilo que para o Senhor tem valor. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a ser fiel, a ter ou a praticar atos de nobreza, meu Deus, mesmo que as pessoas não vão nos retribuir. Crendo, Senhor Deus, que esses atos de nobreza são praticados em primeiro lugar para o Senhor, como que para o Senhor, valorizando pessoas que o Senhor morreu para salvar. Então nos ajude, Senhor Deus, a praticar essa palavra, a sermos nobres, Pai, mesmo quando as pessoas não são nobres conosco, a valorizar aquilo, Senhor Deus, que para o Senhor de fato tem valor. Ajuda-nos nessa manhã, essa é a nossa oração, porque de fato não conseguimos fazer assim, meu Deus. Oramos também por todos os nossos irmãos, amigos, familiares, aqueles que estão enfermos nessa manhã, que o Senhor possa recuperá-los, restaurá-los, curá-los para a tua glória. Oramos para aqueles que perderam entes queridos, estão com o coração machucado, estão com o coração pesaroso, que o Senhor possa confortar o coração de cada um deles, que a paz do Senhor possa entrar no coração deles e produzir os efeitos que só o Senhor pode dar. Oramos também por aqueles que precisam, Senhor Deus, trazer o seu sustento para casa e que têm encontrado dificuldades nesses dias. Abençoa cada um desses nossos irmãos. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, pessoal. Então é isso. Podemos ficar por aqui, nos despedindo. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta às 7h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.